Devemos tomar cuidado com os falsos ensinos que são pregados em muitas igrejas e pela internet e que pode chegar, né, no nosso celular, no nosso telefone, pode chegar até nós e nós, por não ter um conhecimento, acabamos recebendo aquilo como se aquilo fosse verdade. Nessa manhã, nesse devocional, eu quero falar sobre esse assunto com você. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu, pela Assembleia de Deus. E hoje eu quero ir a um texto, antes de nós entrarmos nesse assunto, em Marcos, no capítulo 8, no versículo 14 e 15, onde Jesus vai dizer o seguinte. Versículo 14. E eles se esqueceram de levar pão. No barco não tinham consigo senão um pão. Versículo 15. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes. Em Mateus 16, ele fala, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que estava acontecendo aqui? Jesus, quando ele estava falando aqui que eles deveriam guardar-se dos fermentos, do fermento dos fariseus e dos saduceus, eles a princípio pensaram que Jesus estava falando do pão, porque eles não tinham, a Bíblia vai dizer que eles não tinham levado pão consigo, né, para se alimentar. E aí quando Jesus fala isso, eles logo associaram que Jesus estava falando do pão, do alimento. Mas Jesus, mais lá na frente, ele vai explicar que não é sobre isso que ele estava falando. Jesus estava falando, quando ele fala de fermento, ele estava falando da doutrina, dos ensinos dos fariseus e dos saduceus. Por exemplo, alguns dos ensinos que eles tinham naquela época. Os fariseus ensinavam, demonstravam assim, né, que eles deveriam jejuar e esse jejum tinha que ser público. Por isso que Jesus vai censurá-los depois, dizendo que eles jejuam e se mostram para o povo. Eles faziam orações, né, largas orações, para que o povo visse. Né, e todas as pessoas que faziam parte disso, que eram fariseus, tinham esse costume. Por isso que Jesus censura os fariseus, que eles oravam em público para que as pessoas vissem. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e não acreditavam que a alma ela era eterna. Tanto é que acontece aquele episódio quando Jesus está lá e eles perguntam, né, que na verdade eles contam uma história. Havia uma mulher que tinha um marido e morreu, e aí ele vai contando que ela teve 7 maridos, depois por fim ela morre, e aí eles perguntam de quem será essa mulher, né, na outra vida, embora eles não acreditassem, mas estavam jogando isso para tentar pegar Jesus. Aí Jesus vai explicar que lá na eternidade eles não se casarão e não se darão em casamento porque serão como os anjos. Jesus explica sobre isso. Então, o contexto daquilo ali é que eles não acreditavam, eles queriam pegar Jesus, queriam tentar provar Jesus. Então havia certos ensinos naquela época que Jesus estava aqui, né, nessa passagem ensinando para os discípulos tomarem cuidado, para que eles não viessem ser pegos por aquilo, ou não viessem aprender aquilo e viver conforme aquilo. Por isso que Jesus, quando ele vai ensinar em Mateus capítulo 6, ele vai falar sobre o jejum. Né? Quando jejuares, não te mostre contristados, mas unge o rosto, né? Pintia o teu cabelo. Quando orares, ore ao teu pai em secreto, e ele que vem em secreto te recompensará. Quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então Jesus, ele vai desconstruindo todos aqueles ensinos que os fariseus tinham naquela época. Por isso que Jesus ele vai ensinando isso ponto a ponto para desconstruir aquilo que era ensinado. Então o contexto de que Jesus está falando aqui, para que eles tomassem cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus, é essa. Agora a aplicação que eu quero fazer para o nosso tempo é o seguinte. Em nosso tempo existem muitos ensinos errados dentro da igreja, né? Existem muitos ensinos que, por a pessoa não ter um conhecimento, ela acaba caindo. Né? E esse devocional de hoje eu quero alertar você para que você possa tomar cuidado com isso. Você não venha se deixar levar por qualquer ensino. Como é que eu faço, pastor, para que eu não venha ser levado por esses ensinos? A palavra de Deus. Você precisa ter um conhecimento da Escritura, né? Se puder, faz um curso de teologia ou compra uma teologia sistemática, bons comentários, você possa ter um entendimento, né? Para você possa ter uma base ali para que você não possa ser enganado. Por exemplo, nos nossos tempos, aqui eu quero citar alguns falsos ensinos que são pregados em algumas igrejas. Por exemplo, salvação por graça e obra. Né? Nós sabemos que a salvação é pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve isso. Nós sabemos que a salvação é pela graça. Só que existe uma vertente que diz que a salvação ela é pela graça, mas também existem as obras. Ou seja, você tem que crer, sim, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus. Mas você tem que fazer ainda por onde? Ou seja, existe uma obra ali. É tipo assim, ó, Jesus e o teu jejum. Jesus e a tua oração. Jesus e a caridade. Ou seja, nunca é só Cristo sozinho para salvar. Aí você pode estar pensando aí, não, pastor, mas a Bíblia ensina que nós devemos orar. A Bíblia ensina que nós devemos jejuar. Uma coisa é Jesus mandar você fazer aquilo e você se confiar naquilo que ele mandou você fazer, como se você fosse aceito. Quer ver? Tem pessoas que quando oram muito,
pensam que Deus vai aceitá-las porque elas estão orando muito. Então a confiança dela não está em Cristo, está na oração. É uma salvação por obras. Embora que ela não saiba que ela está fazendo isso, mas ela está fazendo. Por exemplo, pessoas que jejuam 3 dias, 7 dias. Aí ela começa a se achar de, opa, Jesus vai me querer porque eu estou jejuando muito, mortificando a minha carne. Aí ela começa a confiar naquilo que ela fez. Salvação por obras. Como é que eu devo fazer então? Eu devo orar, mas a minha confiança está em Cristo, no sacrifício da cruz. Eu devo jejuar, mas a minha confiança de aceitação não é a minha oração, não é o meu jejum, não é a minha leitura, mas é Cristo. E tem pessoas que até mesmo ensinam isso em cima dos púlpitos. Se você for pegar algumas igrejas aí, você vai ver ensinando essas coisas. Que você, sim, você tem que crer em Jesus para salvação, mas sempre vai acrescentar mais alguma coisa, né? Tem que usar isso. Não pode, por exemplo, algumas igrejas, não vou citar aqui o nome, mas tem que não pode depilar, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Se você usar isso vai para o inferno. Não pode usar maquiagem, se usar maquiagem vai ser condenado ao inferno. Não pode usar brinco, se usar brinco vai para o inferno. Não pode... Então, se você for procurar, isso você vai ver. Igrejas que têm Jesus, mas acrescentam alguma coisa a mais. Isso é uma salvação, vamos dizer assim, por graça, mas tem a obra ali. Então, já é um erro. Por exemplo, tem igrejas que ensinam que o inferno é eterno. Eu já vi pessoas pregando sobre isso. São aqueles que acreditam no aniquilacionismo. Acreditam que as pessoas que forem condenadas ao inferno, quando chegarem lá, né, forem julgados, passarem pelo trono de julgamento, quando Jesus for jogado no lago de fogo, ele vai destruir a alma delas. Então elas vão deixar de existir, nunca mais sofrerão eternamente. Isso é um ensino errado, porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que o tormento, a fumaça do tormento daqueles que forem condenados, subirão eternamente, ou seja, eles estarão constantemente em sofrimento eterno. Jesus, em Mateus capítulo 10, vai dizer que aquelas pessoas que forem condenadas ao inferno, né, na verdade ele vai dizer o seguinte: não tem mais aqueles que matam o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas eu vos direi a quem deveis temer. Temei antes aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aí ele vai dizer que lá nesse lugar no inferno, o verme não morre, o fogo nunca se apaga e a ferida nunca cicatriza. Por que o verme não morre? Porque veja bem, quando uma pessoa morre aqui nesse nosso plano e vai lá né, vai ser enterrado, o verme começa a comer o corpo dela. Depois chega um tempo que o corpo acaba e o verme morre, não é isso? Porque não tem mais carne para comer. Jesus, quando ele fala que o verme não morre, é porque ele vai ficar constantemente comendo. Porque aquele corpo que está lá sofrendo, ele é eterno. Não há fim. Então ele vai sempre comer. Por isso Jesus vai dizer, o verme não morre, no sentido de que ele vai estar sempre comendo a pessoa que vai estar condenada ao inferno ali. A ferida nunca cicatriza, porque sempre vai ter carne, o corpo ele é eterno. E o fogo nunca se apaga, ou seja, não tem fim, duração, Jesus está falando. Então esse ensino de que o inferno não é eterno é uma mentira, é um falso ensino. E tem pessoas que acreditam nisso. Por exemplo, o ensino da Igreja Católica é errado, purgatório. Dizem que quando a pessoa morre, ela vai para vamos dizer assim, um plano intermediário, onde ela vai purgar os seus pecados, vai sofrer ali, e até ela conseguir o direito de entrar no céu. Isso é um ensino completamente equivocado, não existe na Escritura. Por quê? Hebreus capítulo 9, versículo 27, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: e como os homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não há reencarnação, não há purgatório, não há segunda chance. A chance é agora, é aqui. Crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e ter a salvação e viver com Cristo eternamente depois dessa vida. Então não existe uma segunda chance. Não existe purgatório. É um ensino também equivocado. Por exemplo, a Igreja Católica ensina também a oração pelos mortos, aquelas pessoas que já morreram, que eles acreditam que estão lá no purgatório, então você vai fazer orações por eles. Você vai orar, você vai fazer certas coisas para conseguir tirar a alma do purgatório de lá daquela pessoa. Também é um ensino errado. A Bíblia não ensina isso. É um ensino equivocado. Por exemplo, outras igrejas acreditam, né, que Jesus não é Deus. Também é um ensino equivocado. Porque o Evangelho de João fala sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, se referindo a Cristo, ele vai dizer o seguinte: porque nele quem? Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E sustentadas são essas coisas por ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então Paulo apresenta Jesus como sendo o Criador, o sustentador. Então Jesus, ele é Deus. Nós encontramos na Escritura explicitamente Jesus sendo mostrado como sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade. Um outro ensino errado que nós encontramos sobre o Espírito Santo. Alguns vão dizer que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, mas a Bíblia apresenta o Espírito Santo sendo como uma terceira pessoa da Trindade, sendo uma pessoa,
não com relação a nós, mas quando a gente fala pessoa, a gente fala que tem sentimento, vontade, volição. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma energia, ele é um ser que faz parte da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Tem gente que não acredita. Então é um ensino equivocado. Então, para mim finalizar esse devocional de hoje, nós devemos tomar cuidado com os ensinos que são, né, passados aí pela internet, nas igrejas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que nós não venhamos cair no engano. Jesus advertiu os seus discípulos: tomai cuidado com o fermento, com os ensinos, com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Também nós devemos tomar cuidado com os ensinos de falsos pastores, de falsas igrejas. Até mesmo não é uma falsa igreja, mas ensina errado. E o povo acaba aprendendo errado. Então, tome muito cuidado, estude, para que você não venha a ser enganado. Amém? Feche seus olhos comigo aí e ore nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma manhã. Pai Santo, te pedimos que o Senhor nos dê graça para que possamos discernir, Senhor, aquilo que é certo, aquilo que é errado, quais são as doutrinas certas, quais são aquelas que não estão de acordo com a tua palavra, Senhor. Que o teu entendimento possa vir em nossa mente, que o teu Espírito nos ilumine, que a tua palavra, aquilo que nós lemos, possa estar em nossos corações, nós possamos discernir, Senhor, distinguir, para que nós não possamos ser enganados, mas possamos andar conforme a tua vontade e crescer em graça, no conhecimento, na tua presença. Eu oro por mim e por aquelas pessoas que me assistem, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e até o nosso próximo devocional. O que você achou desse vídeo? Comente aí embaixo que você vai estar me ajudando. Amém.